Boa noite, gente. Quanto tempo, né? Acho que tem mais de um mês que a gente não tem esses vídeos gravados. Eu acho que até o último que eu publiquei semana passada tinha cerca de um mês, eu acho, que havia sido gravado. E aí eu acabei que eu organizei esse espaço aqui melhor. Agora eu estou no meu próprio ambiente, onde eu posso fazer à vontade, ainda aqui em casa. Mas tá melhorzinho. Daqui para frente eu vou respeitar o tempo e evitarei passar de uma hora. É uma hora nossa gravação. Hoje no programa Sabedoria de Mestres, gravado em vídeo, porque também nós temos o programa Sabedoria de Mestres na forma de rádio web, que a gente está fazendo no laboratório no domingo. A gente tem feito testes e a gente vai tentando aprimorar. Eu quero falar sobre um tema que todos nós, em algum momento, já passamos, estamos passando, ou provavelmente ainda vamos passar, se não for nessa vida, em outra. Ou talvez não passemos mais porque já vencemos isso. Eu vou ler aqui o resumo, são quatro trechos, frases, que nós vamos falar aqui hoje. Meditar, refletir, né? Máscaras da vida. Tema 1. Educação do mundo sem conteúdo moral. Vender a alma para nutrir os sentidos do corpo perecível. Salário de Deus. Não vim para ser servido, mas vim para servir. A alegria do Filho de Deus é alegrar seus semelhantes, que têm falta do necessário. Quando a gente fala da frase máscaras da vida, nós poderíamos pensar: nós que estamos na matéria, como espíritos encarnados, ou fora dela, como espíritos desencarnados, livres, nós somos movidos por aquilo que, para nós, é o nosso tesouro. O Senhor Jesus disse para nós: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. O nosso coração, quando o Senhor Jesus ensina isso, faz alusão que os nossos desejos, aquilo que cobiçamos, aquilo que nutrimos, aquilo que almejamos, pode ser dito como sendo a direção, o caminho, a experiência, o momento no qual eu estou fixado. E aonde este meu coração está, aí está o meu tesouro. Quando o Senhor Jesus nos disse: buscai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, ele falava para que este coração, este pensamento, que é de fato a nossa identidade, o que nós transportamos,
no corpo e fora do corpo, porque esse é o nosso conteúdo. Isso é o que nós somos. Me dizes o que pensas, que direis o que tu és. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Quando eu comecei a dizer esse texto que fala máscaras da vida, é que num mundo, como espíritos encarnados que somos, ou fora do corpo material, nós somos movidos por interesses. Todos nós temos algo que cobiçamos, que nutrimos. Mas agora, cada um de nós está num degrau. Existem alguns de nós que têm interesses saudáveis, mas também existem partes de nós onde o nosso interesse não é saudável. Existem muitos de nós que estamos com a mente e o coração fixado em coisas que a matéria pode propiciar. Um outro vídeo nós comentamos sobre a paz do Mar Morto. A felicidade de 15 minutos. E tantos outros pensamentos nos vêm à mente. Não falta informação e experiência para todos nós, alunos do planeta Terra. Basta pensarmos e meditarmos. Mas eu vou entrar logo no conteúdo da palavra, porque eu estou fazendo a tangente do horizonte que esta frase pode alcançar na minha interpretação. Máscaras da vida. No mundo da matéria, eu vou me ater, por enquanto, à nossa experiência humana, no sentido de espíritos encarnados. Mas isso tem um horizonte de meditações e reflexões que vão além da vida na matéria. Aquele que pensa, que sente, é sempre o espírito, no corpo ou fora do corpo. Mas nós, quando andamos no mundo, alguns de nós, muitos de nós, alguns poucos, boa parte, não se pode dizer o quantitativo preciso, mas isso não é importante. Não é esse o objetivo. O objetivo dessa reflexão, dessa primeira frase, é: na nossa relação uns com os outros, seja em nossa família, seja no âmbito relacional, seja ela no âmbito relacional, emocional, de uma associação, conjugal, seja ela de casal, namorado e namorada, esposa e esposo, seja na relação consanguínea de irmão e irmã, pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, seja na relação do ambiente de trabalho, entre colegas e chefes, chefe e colegas, nas hierarquias que o planeta, nas suas várias frentes de trabalho e emprego, seja na nossa sociedade, na minha comunidade, na minha rua. Será que, e assim é, nós não passamos, nós não estamos passando, ou quem sabe vamos passar ainda? E nós apresentamos uma parte da nossa vida, pequena, grande, muita ou toda, vivendo com máscara
A máscara que eu falo aqui é no sentido de que, para atingir esses interesses que estão num leque de intenções, para cada um de nós que em algum momento já viveu, vive ou vai viver ainda essa experiência compreensível da evolução humana, será que nós não estamos botando essa máscara que pode ter a tinta, ou a pintura, ou o desenho que nós queremos alcançar para atingir a intenção que queremos provocar naquele a quem nós apresentamos essa máscara? Máscaras da vida. Será que a gente acha que engana o próximo? Se o próximo não tiver maturidade suficiente, muitos de nós caímos em ciladas. Muitos de nós somos arrastados. Muitos de nós somos enganados. Muitos de nós somos coagidos, cativados, a caminhar por caminhos que nós achamos, talvez, bons, ou talvez atendam os nossos interesses do momento, ou talvez, ou sei lá, não importa. O que eu gostaria de refletir nesse primeiro momento é no sentido de que, quando o Senhor Jesus, porque para mim, e esse é assim o programa, fala que devemos buscar sermos pessoas verdadeiras, honestas, transparentes, autênticas. É no sentido dessas palavras de Joana de Ângeles que eu escolhi para base dessa reflexão, que diz assim, no livro Decisão de Ser Feliz. E eu, no meu meditar, refletir dessa frase, disse sobre a felicidade de 15 minutos. A paz do Mar Morto. Num trecho do livro Decisão de Ser Feliz, ela diz assim: é relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. O que eu interpreto sobre essa frase, esse texto, esse parágrafo de Joana de Ângeles, que eu busquei para ser referência nessa frase que eu anotei, máscaras da vida? É que quando nós vivemos experiências fictícias, ou fazemos da nossa vida, ou parte dela, um teatro, para agradar o público ao qual nós apresentamos a nossa peça da vida, e um momento ou outro eu vou esquecer que eu estou no teatro. E um momento ou outro eu não vou ter colocado a máscara. E um momento ou outro eu vou revelar em verdade, em espírito, as minhas verdadeiras intenções. O que eu quero esconder do mundo, ou aquilo que eu quero que o mundo não saiba. A verdade é que eu engano apenas a mim mesmo. Todos nós passamos por várias situações dessa, onde cobiçamos algo, anelamos por aquilo, desejamos alcançar um objetivo, atender um interesse nosso, ou alguém a quem devemos, a quem queremos assistir. Nem sempre os fins justificam os meios. Porque todas as vezes em que eu, no meu direito de exercer o livre-arbítrio, atinjo o livre-arbítrio do meu semelhante,
que também tem o direito de exercer o seu livre-arbítrio? E se no meu método de viver eu envolvo esse meu semelhante em situações, em coisas que o possam interditar, atrapalhar, perturbar a vida desse meu semelhante, a verdade é que eu cometo uma violência. Essa violência pode ser física, psicológica, emocional, mental, psíquica, espiritual. A verdade é que nós devemos, de período em período, tirar as camadas obscuras, sombrias, as carapaças que envolvem o tesouro que aguarda despertar por uma vida nobre, por uma vida ideal, onde nós somos pessoas verdadeiras, honestas, em que na frente do meu semelhante, ou por detrás, no público ou no privado, eu seja a mesma pessoa. E que eu não crie palavras, movimentos, atitudes que não sejam naturais. Que eu aprenda a ser simples. Que eu aprenda a ser verdadeiro. Para que eu possa dizer assim mesmo, a mim mesmo, e para que as outras pessoas, em verdade, saibam que eu sou aquilo que falo, porque eu dou testemunho no meu exemplo daquilo que divulgo. Depois, no segundo momento do trecho, para completar esta frase das máscaras da vida, eu notei uma frase que diz assim: educação do mundo sem conteúdo moral. Muitas vezes nós nos encantamos com pessoas que têm a palavra muito bem alinhada, a pronúncia muito bem aprumada, que o exterior está perfeitamente apresentável. E isso pode enganar a muitos. O Senhor Jesus falou sobre isso, das pessoas que têm a beleza de fora, pode ser física, pode ser do conteúdo intelectual, do conteúdo linguístico, mas são como sepulcros brancos por fora, mas por dentro tem alguma podridão, ou só podridão. São aquelas pessoas que têm um verniz, que dá um embelezamento por fora, mas não se sabe o que esse verniz encobre. Pode ser que essa peça que está encoberta por esse verniz, que agrada por fora, por dentro deve guardar algo que está apodrecido, empobrecido, e que precisa de uma tinta para agradar. Por isso que é necessário que sejamos educados, não necessariamente somente com a educação do mundo, que fala de uma relação de respeito, que considera o direito do outro, o dever. Mas será que nessa minha relação da sociedade onde estou inserido, eu estou apresentando a educação apenas do mundo? Ou essa educação que está no mundo, que é muito louvável, tem ressonância com o meu coração? Porque o Senhor Jesus foi muito bem claro. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Tenhamos cuidado, porque
A palavra, que é muito bem articulada, muito bem desenhada, por fora pode enganar a muitos. Pode ser um projeto muito lindo, cheio de enfeites. Hoje, infelizmente, os templos religiosos do mundo, muitos deles, são cheios de pompa, cheios de enfeites, que agradam muito os olhos e os ouvidos. Os olhos porque vem o luxo, a riqueza do mundo. E os seus mensageiros, divulgadores, apresentam uma palavra que fala de um mestre que muitas vezes não está presente no coração, mas que completam aquela palavra máscaras. Eles falam da palavra, mas será que verdadeiramente eles vivem a palavra em tudo quanto professam? E será que naquela parte que ele se permite ajuizar sobre o seu semelhante, vestido uma toga de juiz, será que ele está com o coração limpo? Naquele aspecto que ele se permite para expressar sobre o seu semelhante? São muitos ângulos de observação. Experiências no mundo desse sentido não faltam. E no vídeo de hoje também, nós comentamos no início, como sendo a nossa frase, vender a alma para nutrir os sentidos do corpo perecível. Quantos de nós não vendemos a nossa palavra, não vendemos a nossa inteligência, não vendemos o nosso movimento exterior para falar daquilo que de verdade só fazemos para atender interesses que não são os meus interesses, mas por valores monetários eu falo do que não dou testemunho, eu professo aquilo que não dou exemplo, eu cobro aquilo que em verdade, eu não tenho interesse que se seja atendido. Mas eu sou, naquele momento em que vendo aquilo que eu coloquei um preço, para entender interesses temporais. E quando saíres da matéria? Será que esses atendimentos que tu cobrou preço, que não eram verdadeiros para aquilo que tu expressava publicamente, e quando no mundo onde não se esconde nada, que aguarda todos nós, as pessoas te encontrarem, mas não era tu que dizias isso, aquilo, sobre isso e aquilo, que defendia aquilo e aquilo, estás assim? Muitos políticos que falavam da boca para fora das carências de muitas pessoas simples, necessitadas, prometendo esperança de sociedades que não eram atendidas por tantos. E quando, no encargo do poder,
tendo possibilidades de cumprir a sua palavra e não cumpriram. E eles são vendedores de ilusões, porque as pessoas, nós todos, em alguns momentos da nossa vida, em parte ou boa parte dele, somos ingênuos para certas verdades da vida que somente alcançamos a profundidade ao longo da experiência do tempo, que forja a maturidade, a consciência e a lucidez do sentido verdadeiro da vida. Quando nós, que temos carência do necessário, quando nós temos a falta daquilo que talvez nos empobreça, naquilo que é temporal, mas é necessário para todos nós que vivemos no mundo, transferimos para outro, que é um direito legal dos estados, dos governantes, atender aqueles menos assistidos por falta de recursos que o garantam necessário. Todos um dia nos encontraremos no mundo de onde viemos, e viemos a essa arena da terra crosta para a educação de nossas almas. Será que lá na frente, quando eu não puder mais esconder aquilo que eu escondi quando estive na terra, ou quando a máscara que eu apresentava, porque tudo aquilo que eu escondo no mundo que nos aguarda, que é o mundo espiritual, não existe máscaras. Nós seremos vistos como de fato nós somos. Aquelas pessoas que depositaram esperança nas nossas palavras buscarão cobrar. Se elas forem como nós somos em muitos momentos da vida, cobradores das injustiças do mundo mundano. Mas aqui é sempre uma escola, e toda experiência é lição, toda lição é aprendizado, seja ela positiva ou não. Nos fica a reflexão para isso. Cada um pode atingir aquilo que a sua emoção e seu pensamento promove ressonância desse tipo de pensamento. E para finalizar, a minha reflexão e meditação dessas frases que eu anotei aqui, eu coloquei assim: salário de Deus. Mas antes disso, nessa parte que diz vender a alma para nutrir os sentidos perecíveis do corpo, em Marcos 8,36, foi anotado: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso completa o comentário que fiz antes dessa frase evangélica que está na Bíblia. Faz alusão ao início do comentário, quando disse que Jesus nos convida a ter tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que nos faltam nos serão dadas em acréscimo. Numa reunião com os seus discípulos e as pessoas que o ouviam, a quem educava a alma, ele disse: não vos preocupeis com o que ireis vestir, comer ou beber. E ele faz a sua educação para aquelas pessoas, dizendo que Deus sabe que temos carência dessas coisas. Mas ele fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque eu posso ser pobre das coisas do mundo, mas posso ter algum tesouro das coisas de Deus. E esse tesouro, mesmo que seja pouco, mas verdadeiro, pode ser a luz que me dará direção na minha vida, para que eu não me perca em calabouços de ciladas grandes, pelas portas largas da vida que encantam, que agradam por um tempo, mas nos escravizam depois.
e mostram que nós somos sempre pobres. E por fim, nesse trecho final em que eu disse: salário de Deus. Não vim para ser servido, mas para servir. A alegria do Filho de Deus é agradar seus semelhantes, que têm falta do necessário. E o texto evangélico que fala sobre isso também é de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Outro dia eu estava refletindo que todas as vezes em que eu consigo, em algum momento ou outro, isso não é constante, porque eu também sou imperfeito, eu tenho coisas a resolver na minha vida, como ser humano, como filho de Deus, mas quando eu consigo atender alguém que tem necessidade de alguma coisa que eu possa assistir, quando eu consigo promover o sorriso em algum dos meus semelhantes, seja em que ambiente eu me encontre, e eu sei que esse semelhante está sorrindo, porque eu possa ter sido útil, eu possa ter sido um ombro amigo, um aperto de mão, uma ajuda, uma assistência, que ajudou naquele momento aquilo que o tornou melhor um pouco, agradou um pouco mais aquele momento, e talvez possa ter proporcionado a essa pessoa algum momento que seja de alegria, felicidade. E eu não cobrei por isso. E o meu salário foi a consciência tranquila de que eu pude ser útil naquele momento e eu não perdi a oportunidade de fazer por alguém aquilo que estava ao meu alcance. São muitas coisas que se pode pensar. Muitas mesmo, gente. Muitas mesmo. Então, gente, a gente pode ficar com a reflexão que às vezes no mundo nós podemos ser ou nos comportar como mendigos. Numa análise profunda, para dar correspondência a essa palavra, quando eu falo mendigo, não é como nós no mundo conhecemos a pessoa que vive da mendicância. E eu não falo com palavras pejorativas, palavras de menosprezo. Não é isso que está no meu coração nesse momento. E não é essa interpretação que eu quero causar naquele que me ouve, naquele que está assistindo esse vídeo. É um outro ângulo de observação do que eu digo mendigo. Todas as vezes que buscamos para fora de nós aquilo que nos falta no nosso mundo íntimo, ou para atender as coisas materiais que são necessárias, em toda situação, eu vou primeiro começar com a experiência da carência, onde falta o necessário, seja essa carência afetiva, seja essa carência material, do alimento que é necessário para nutrir o corpo, seja a carência de um mimo que eu desejo receber, me beneficiar, ou seja, são coisas do tipo que nós que estamos na matéria, como espíritos escolares, em um novo período de exercícios, de aprendizados, existem ricos que são pobres, existem pobres que são ricos. Tudo depende do ângulo de observação. Tudo depende da maneira como eu interpreto a experiência pelo qual eu passo. Existem dores no mundo que são verdadeiramente bênçãos, como existem situações de saúde que nos permitem caminhar por portas tão largas, que são um mergulho tenebroso no mundo de sombras e dor. Então,
dependendo daquilo que eu interpreto, analiso, pela experiência que passo, aquilo que eu imagino não necessariamente é verdadeiro, como eu interpreto. Pode ser subjetivo. Lembra quando o Senhor Jesus disse: quem perder a vida por amor de mim estará salvo? Quem entende essas palavras? Quando ele disse, em um outro momento, das suas palavras ricas de sabedoria e verdade: o irmão estará contra o pai, contra seu irmão, contra a mãe contra a filha, contra o esposo. Então são muitas reflexões. Quando a gente pensou que, lembrando quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando a gente refletiu no outro vídeo, quando muitos dizem, Jesus voltará, e a gente fez uma análise pessoal, dizendo que Jesus voltará sim, mas em espírito não é o momento para isso, porque ele voltará para reunir a sua assembleia de discípulos. E existem muitos daqueles que professam a sua palavra, mas o seu coração está distante dele. Então ele voltará primeiro no coração de cada um de nós que o elegermos. Outro dia, no outro vídeo, eu fazia alusão a uma música que num trecho dela dizia: nasceu o Cristo, o Mestre irmão. É necessário que nós percamos a nossa vida por amor a Jesus. E esse perder da vida não é no sentido da morte da matéria. Esse perder a vida é no sentido de que eu renuncio em parte daquilo que atende o meu ego e os meus interesses. E a minha maneira de ser, para colocar no lugar dessa que eu renuncio, para que seja preenchido com a maneira de ser de Jesus. Porque essas são as palavras quando ele diz: quem quiser, pois, vir até mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E tantas outras palavras profundas e ricas de sabedoria que o nosso Senhor Jesus nos deixou como legado de amor, roteiro feliz de paz, libertação e felicidade. Porque existe felicidade para alguns daqueles que sabem tirar do tormento exterior lições de vida eterna. Porque por fora pode estar o mundo explodindo, por fora pode estar uma balbúrdia ensurdecedora. Mas todas as vezes que eu transfiro para fora de mim aquilo que eu chamo de paz, felicidade e saúde, eu sou pobre de espírito. Porque a verdade é que os tesouros dos céus não são algo palpável que a gente observa com os olhos. Os tesouros do céu são o desenvolvimento de virtudes eternas, que mesmo que eu passe por carências no mundo temporais, esses tesouros nunca deixam de alimentar a alma. É o tesouro da fé do grão de mostarda. É o tesouro da pureza de coração. É o tesouro da humildade. É o tesouro da compreensão. É o tesouro da tolerância. É o tesouro da amizade. É o tesouro da fraternidade. É o tesouro da solidariedade. É o tesouro da paciência. É o tesouro da esperança. É o tesouro do amor. Onde esses tesouros não colocam condição, nem preço, nem espero, nem mesmo
a gratidão daquele a quem é atendido com esses tesouros que eu possa, talvez, em parte, em boa parte, ou em grande parte, transportar em mim. E isso é o que eu sou. Por isso, no início do nosso texto, na nossa reflexão de hoje, falávamos das máscaras. As máscaras que usamos para atender os nossos interesses. Essas são as portas largas. Porque quando o Senhor Jesus falou que é necessário passar pela porta estreita, numa analogia simbólica do que seria essa porta estreita, é quando nós fazemos a poda em nós daquilo que nos torna robusto no mundo, mas não pode ser transportado para passar pela porta estreita, porque a porta estreita nos pede muita renúncia. Muitas vezes nós teremos carência na nossa família, no nosso trabalho. Talvez possa nos faltar alguma coisa que achamos necessário, e algumas vezes é necessário, porque de todas as necessidades do mundo, existe uma que é primordial e universal e independente de posição social ou condição aquisitiva financeira, que é o alimento. Isso é uma necessidade que, se não for atendida de períodos em períodos, se passar-se muito tempo sem essa necessidade ser atendida, nós que estamos na matéria, esta matéria perde a sua energia, que é alimentada pelo alimento. Desculpa a redundância, mas existem tantas outras carências que para nós precisamos desenvolver olhos de ver, ouvidos de ouvir, como um observador olhando de um ponto onde nós temos o horizonte maior de alcance. E nesse horizonte maior de alcance, nós podemos ver aonde aquela experiência e evolução vai nos levar. Porque se eu ficar com os olhos apenas no momento presente, eu posso estar vendo só dor, sofrimento. Mas lá na frente, essa dor e sofrimento pode me proporcionar um aprendizado que talvez por outros métodos de experiência do mundo, eu talvez levasse mais tempo para adquirir esse aprendizado. Na experiência da vida, tudo são lições. Tudo depende de como nós interpretamos. Então, no dia de hoje, nessa noite, eu gostaria de falar sobre esses temas, buscando fazer uma análise que nós devemos ter um olhar com um horizonte de observação maior, que as coisas pelas quais nós passamos não fiquem presas apenas ao momento presente. Observamos para ver em que isso vai nos levar. Se a obra é nossa, pensemos, será que isso lá na frente vai me ser útil? Será que isso lá na frente eu vou transportar comigo? A verdade é que o que está no meu coração e na minha mente, como sendo órgãos onde eu tenho a carga emocional, de sentimentos, de pensamentos, como sendo eu isso. Será que isso que eu nutro na minha vida presente, e quando eu me despedir desse corpo, será que isso é tesouro ou já não vai me servir na outra vida? Então por isso que o Senhor Jesus nos diz: buscai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. E quando ele esteve no encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele falou sobre isso quando disse, em resumo, na palavra, que quem bebesse daquela água daquele poço ainda tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele lhe desse jamais teria sede e não veria a morte. Podemos resumir que essa morte não é a morte do corpo físico, porque isso é um processo natural, mas é a morte da fé. A morte da esperança que não existirá para aquele que beber da água que ele oferece. A morte no sentido de que a minha alma não se perderá. Porque eu posso estar rico no mundo, posso estar vivo no mundo, mas a minha alma pode estar morta para a vida espiritual. Porque quando ele falou daquelas coisas que são a verdade profunda, ele disse: eu vos dou vida e vida em abundância.
Porque isso que Ele nos lega é a vida em abundância, que nos torna rico diante de Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por aquele que pôde, nesse meu refletir e meditar, talvez pensar também que podemos pensar algo assim sobre aquilo que estamos passando. E que tenhamos sempre referência, em primeiro lugar, em Deus. E em nosso planeta não tem outro que o melhor representa com perfeição o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E se amanhã eu acordar no corpo para mais um dia de vida, louvemos a Deus, porque Ele está nos dando mais uma página que nós podemos escrever. E isso corre por nossa conta. Muito obrigado.